Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Entre Nós. Eu sou a Gabriela Santos e hoje eu vou apresentar o programa para vocês. Bom, hoje o programa a gente vai falar um pouquinho de publicidade, de superação e de como sair da quebrada, né, para fazer publicidade e vender o seu produto, né? Bom, vamos agora para as notícias. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. As alunas do curso de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie criaram um e-book de receitas saudáveis e práticas, como parte do projeto de Educar e Comunicar, que está disponível de forma gratuita com receitas do dia a dia, pensando em uma vida mais dinâmica e saudável. O Estranho Mundo de Jack e Tim Burton, Caminho das Luzes, é um dos eventos mais badalados do Jardim Botânico de São Paulo, acompanhado por personagens memoráveis como Jack e Esqueleto, Sally e Zero em Caminho das Lanternas. O evento acontece até fim de junho e sempre no final da tarde até a noite. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Uhu. Bom, o nosso convidado de hoje é aqui no Entre Nós. Ele já trabalhou em uma empresa multinacional, né? E também prestou serviços em marcas bastante famosas que todo mundo conhece, né? Seja bem-vindo, Vini Coutinho. Bom, prazer, Gabi, de estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pessoal aí do Entre Nós. É um prazer aqui estar com vocês. Eu sempre vinha acompanhando os programas e vendo o Instagram de vocês e estou muito feliz de estar aqui. E é isso daí, eu vim do Capão Redondo, sou estudante aqui do Mackenzie com muito orgulho e minha trajetória eu posso falar que foi uma trajetória de superação e eu me supero a cada dia e a cada marco e isso daqui também faz parte disso e é uma superação estar aqui falando com vocês. Então, vamos começar aí, né, que você citou o Capão Redondo, então eu vou começar perguntando para você, como é que foi sair e entrar para esse mercado de marketing? Porque você acha que era uma realidade muito distante para você, ou você acha que foi tudo tranquilo? Então, o marketing surgiu na minha vida ali durante a pandemia, foi o start ali onde eu comecei a ter um contato com esse mundo, e comecei a produzir conteúdo nas minhas redes sociais, ali postando no dia a dia da quarentena, porque eu via ali que não tinha o que eu fazer e como que eu poderia gerar algum conteúdo, alguma distração para o público. Então eu vinha ali com conteúdo sobre Big Brother, era treinos em casa, resenha com a minha mãe, minha família, minha avó, e eu vi ali uma oportunidade de estar me aprofundando um pouco mais em marketing, em comunicação. Então eu sempre falo que eu sou uma pessoa apaixonada por comunicação e amo inspirar as pessoas, sabe? Então não é porque eu vim e sou lá do Capão Redondo que eu vou usar isso para me vitimizar, sabe? Sobre a sociedade. Eu uso isso como um artifício de força para mim superar e entrar pro mercado, que é isso que você falou. Hoje em dia eu tô numa multinacional, MDS, uma corretora de seguros, atuo ali na área de marketing e adoro, eu trabalho lá com eventos e também fundei a minha agência, minha própria agência, que eu vim hoje com a camiseta, é a Coutinho. Então é uma agência, no primeiro momento agora a gente está fazendo produção de conteúdo, cobertura de eventos, mas o meu foco é cada vez mais aperfeiçoar e quem sabe um dia aí se tornar uma agência grande, né? Então, e assim, sobre o comércio local, né, que você já trabalhou em algumas empresas que a gente reconhece o nome, né, assim, você acha que foi algo que acrescentou na sua carreira? Sim, foi muito importante, mas como eu estava comentando aqui com você antes de tudo isso acontecer,
eu passei ali por uma fase da minha vida em que eu falo que só me fortificou, que foi o período ali onde eu trabalhava na Tapioca, que é lá na Danis Confeitaria. Então, abraço aí pra Danis, a Gil, o Wellington, Marcos, pessoal aí que super me acolheu. É uma empresa familiar, eles estão até hoje lá na FAAP. É um ponto ali de vendas de tapioca, salgados, uma cafeteria, né, no caso. E aí, lá foi onde eu tive a primeira oportunidade de trabalho, assim, CLT. E ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu soube trabalhar sob pressão, soube atender um cliente, entender quando ele tá num dia ruim, tá num dia bom, e saber lidar com isso, ter o jogo de cintura. E isso me fez crescer muito, porque eu olhava ali para aquelas pessoas e via, poxa, eu quero chegar nesse patamar. Eu conversava com pessoas que faziam publicidade e propaganda lá na FAAP e perguntava sobre a grade, o que eles achavam, porque eu queria encontrar um curso onde eu conseguisse tanto trabalhar esse meu lado da comunicação, como esse atendimento ao público que eu sempre gostei. Então, ali foi uma baita escola para mim. Eu trabalhei durante o meu ensino médio ali, a partir do segundo ano do ensino médio. Então, eu conciliava ali escola com o trabalho. Trabalhava na parte da tarde, das 3 até as 10 da noite. No outro dia, já tinha que estudar de manhã. Foi uma fase bem complicada, mas que eu olho agora e falo, poxa, eu precisava passar por isso, sabe? E daí eu fui para um podcast. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar ali num podcast chamado XPXT. Hoje em dia não existe mais o projeto. Porém, mas foi uma baita escola para mim. Aprendi essa parte de produção, em setar estúdio e tudo mais. Tive trocas, era um podcast corporativo ali, com convidados C-levels. Então, as empresas contratavam o nosso serviço para fazer relacionamento num MesaCast como esse daqui. E depois a gente produzia conteúdo sobre isso. Então, ali eu tive uma experiência com edição de vídeo, produção, como eu falei, e também atendimento ali ao cliente, porque eu recebia os convidados, fazia todo ali o meio-campo servindo, e foi uma baita escola. Foi uma passagem, né? Fiquei ali cerca de 5 a 6 meses, e fui chamado para trabalhar numa startup, que era a Inovativos, que foi minha última experiência aí profissional, antes de eu entrar na MDS. Que foi um convidado, que foi um cliente do podcast que viu ali um potencial em mim e me chamou para trabalhar com eles. E na Inovativos eu fiquei cerca de um ano e meio. E foi uma baita escola, que ali eu tive experiência com eventos e produção e tudo mais. E foi muito legal. Um abraço pro Marcos, pra Bia, pra Adriana, a Elis. E foram pessoas ali que me inspiraram muito, sabe? E com isso, nessa experiência, eu comecei a desenvolver meu lado PJ, né? Pessoa jurídica. Então, eu comecei a trabalhar minha imagem pessoal, como eu sempre trabalhei desde a pandemia. Então, meu Instagram antes era Vulgo Coutinho, então era como o pessoal me chamava de Coutinho, a grande maioria me chama de Coutinho. Só que eu falei, por que não trabalhar o meu nome também, né? Então, cerca de um ano e meio aí eu troquei meu @ do Instagram, que hoje é Vini Coutinho. Então, me apresento sempre como Vini Coutinho, Vinícius Coutinho. Então, foi uma baita escola. E aí, dentro da Inovativos era PJ, né? Pessoa jurídica. Então, eu conseguia ter uma rotina mais versátil e comecei a empreender. Então, eu comecei a gostar dessa produção de conteúdo e tudo mais. Falei, se eu produzo conteúdo para mim, por que eu não posso produzir para as empresas? Que eu acredito que é a maior dor do mercado hoje em dia, porque as pessoas querem se posicionar na internet, mas não sabem como, não sabem a maneira que vão fazer isso. Então eu falei, eu vou viabilizar essa ação. Então comecei a ajudar ali comércios locais. Então, falando aí do Capão Redondo, né? Comecei a olhar ali para minha esfera próximo de mim, como que eu vou conseguir impulsionar as pessoas que estão próximas de mim. Porque antes de eu dar um passo maior do que minha perna, eu vou começar por aqui. Então comecei a olhar ali para os comércios locais e surgiu a oportunidade ali de trabalhar com a Oakberry. É um amigo em comum, via essa minha correria no Instagram e tudo mais. Ele viu que o primo dele abriu uma Oakberry, a primeira franquia da Oakberry no Capão Redondo. Porque lá a gente não... É difícil a gente ter a oportunidade de ter coisas legais da ponte pra lá. Então, tá começando esse movimento de a gente trazer as coisas pra cá.
tem aquela música do Racionais, da ponte pra cá é diferente, né? Então, foi iniciar ali a primeira Oakberry no Capão e ele precisava dessa força ali no marketing. Então, eu usei a estratégia ali de marketing de influência. Foi uma estratégia muito forte, que foi ali usar os micro-influenciadores locais para divulgar a loja. E com isso a gente foi desenvolvendo um trabalho ali no Instagram deles. E porque quem não sabe, gente, quando se trata de franquias assim de alto escalão e tudo mais, você não pode criar um perfil para cada franquia. Isso é em contrato, essa é a maneira que eles trabalham. Então eu tive que pensar numa estratégia de como eu vou trabalhar a imagem dessa franquia na internet sem eu ter um Instagram. Então eu utilizei a estratégia de influenciadores locais. Então eu usei o meu networking e também fui à procura, pesquisando e formei um time de influenciadores onde eu era o responsável ali por gerenciar, controlar as postagens, entender. Fui atrás de influenciadores de maior porte também, a Ana Paixão e o Bruninho Cruz, para quem não conhece aí, o Bruninho Cruz é um rapaz aí das entrevistas, é um cara sensacional, para quem não sabe, ele é do Capão Redondo também. É o que, se você estiver no metrô e ver um cara gritando, falar que faz TI, é esse cara. O cara tá voando, um parceiraço meu, um abraço, Bruninho. Ele abraçou esse projeto que eu falei, Bruninho, ele tava ali chegando no seu primeiro milhão no TikTok e tava crescendo no seu Instagram, então o Instagram dele tava com 200 mil ali no momento. Eu falei, Bruninho, me dá uma força, cara, tô tocando lá o Oakberry e será que daria pra você fazer uma parceria com a gente e tudo mais? A gente viabilizou isso, foi um sucesso o vídeo do Bruninho. E com isso fui desenvolvendo outras estratégias com comércios locais, então fazendo ações. Então a Unasp, por exemplo, ali é uma instituição de ensino no Capão Redondo bem forte. A gente fez ali um campeonato, foi um patrocinador master do campeonato e colocou na nossa marca lá, que a Oakberry, para quem não sabe, fica na frente da Unasp, então foi muito legal isso. E com esse boca a boca foi crescendo ali meu nome na região. Fui chamado para trabalhar na academia, na nossa fit. Hoje em dia trabalho também com as óticas Outlet. E assim foi indo. Então, uma dica para quem tá querendo começar e tudo mais. Cara, não tenha medo, vá para cima. E o seu nome é o mais importante, sua reputação. Então, quando você for... Não importa se você tá iniciando, tá já super avançado, super profissional. A sua entrega, a sua empatia ali com o cliente vai fazer a diferença, sabe? Então essa foi a minha experiência. Falei um pouquinho, mas acho que deu pra explicar como que foi isso. E eu falo que é uma construção, sabe? Então cada cliente é uma conquista, mas eu também tenho o meu lado CLT, né? Então, e estudante. Então não tem como eu abraçar o mundo ainda, não tem como eu escalar esse negócio. Então eu sempre vou buscando parceiros que me ajudam a realizar essas entregas, mas eu acredito que tudo é um início e eu tive a coragem de iniciar isso. E o Júlio, que é o meu parceiro, meu amigo designer, que me ajudou a fazer essa marca aqui. Então, um abraço pro Júlio aí. É um cara que me apoia nos projetos e a gente tá sempre junto aí também. E assim, você falou aqui também que agora você trabalha na multinacional, né? E como é que você enxerga, assim, esse crescimento, essa diferença do antes e do depois de trabalhar numa multinacional, assim? Olha, pra quem não sabe, hoje em dia eu tô na MDS, é uma corretora de seguros, é uma empresa portuguesa, que hoje em dia já tá em mais de 20 países, foi adquirida pelo Grupo Ardona, e pra mim, uma grande diferença é você estar num ambiente super corporativo, sabe? Porque uma pessoa que veio de um trabalho informal ali, na tapioca, vem de um estúdio de podcast, de uma startup, a cultura é muito diferente. É um choque. Quando você entra, dá pra perceber que existem mais regras, existem políticas a serem seguidas, mas eu falo que eu dei a sorte de estar num time que super me acolheu, sabe? É um time de marketing aí, ó. Um abraço pra vocês que, é uma família pra mim. A MDS em si é uma companhia que é super acolhedora. E pra mim a diferença ali também é de seguir, né, a carga horária. Eu iniciei na MDS como estagiário de marketing e notícia em primeira mão aqui, eu fui efetivado essa semana, então
A partir da semana que vem eu já inicio como assistente de marketing e tô muito feliz com isso. E foi um crescimento muito rápido. Eu entrei lá em outubro e hoje tô chegando na metade do ano seguinte e conquistei a minha efetivação. Então isso mostra de um trabalho sendo realizado com seriedade, com excelência. E é isso. Quando eu entrei lá, então é uma dica também para as pessoas que querem entrar na multinacional, acha que é uma coisa super fora do comum e tal. Não, gente. É uma empresa que você tem que dar o seu melhor como se você estivesse dando o seu melhor em qualquer outro lugar. E o seu relacionamento com as pessoas à sua volta faz muita diferença, porque ninguém cresce sozinho. E, de novo, eu bato na tecla do networking, da sua imagem pessoal. Porque se você não sabe se vender para os seus parceiros de equipe, seus parceiros de empresa, você não vai conseguir se vender para ninguém e não vai conseguir crescer, sabe? Então, eu acho que você sempre tem que estar trabalhando ali com a seriedade, atento nas entregas, porque a maior diferença também é a quantidade de assuntos e entregas que a gente tem em paralelo. Porque quando você está numa empresa pequena, você está focado ali numa entrega micro. E quando você vai para uma empresa desse porte, são macros. É um macro que você até fica assustado com a dinâmica disso, ainda mais a área de marketing, eventos. Cara, a gente tá fazendo entregas, às vezes em São Paulo, tá fazendo entrega em Minas e tem que mandar brinde, tem que briefar o designer para fazer tal coisa. Então, o marketing é muito isso. Então, com a chegada da IA, eu falo que, até levando um pouco, trazendo pra parte mais técnica, como a IA opera lá no nosso dia a dia, ela serve como uma ajuda, um assistente ali pra gente pra otimizar o nosso dia a dia. E eu falo que é uma super ajuda, porque fico imaginando se a gente não tivesse a IA. Porque o Gen Z, imagina, quem é o Gen Z sem um chat GPT, né? Então eu vou pegar um gancho aí do seu Gen Z aí, Uhum. e eu vou fazer uma pergunta, né? Você também é Gen Z, assim como eu. Sim. E a gente... A Gen Z ultimamente tem sido um pouco mal falado, assim, no mercado de trabalho. Como é que você acha que o pessoal, os mais velhos, estão recebendo a geração Z no mercado de trabalho? Então, esse assunto da Gen Z no mercado de trabalho é um assunto bem polêmico, né? Minha visão sobre isso é que a nossa geração é uma geração que quer tudo muito pra ontem, tudo muito rápido, acha que as coisas vão acontecer assim, porque a gente foi mal acostumada assim, né? Uhum. Desde a da nossa infância, a gente já tinha querendo um celular na mão. Então, o que é isso, sabe? Mas eu acredito que muda de empresa para empresa, cada empresa tem o seu tipo de cultura. Porém, no que eu vivo, eu fui super aceito, sabe? Acho que o nosso mercado do marketing é um mercado mais receptivo, um mercado mais, sabe, mais menos conservador nesse sentido, sabe? E acredito que essas trocas entre Gen Z, Millennials e afins é uma troca super rica, porque um sênior pega a experiência dele, a robustez das entregas e tudo mais, e a Gen Z vem com a criatividade, vem com outro olhar, um pensamento fora da caixinha que às vezes um sênior não ia pensar, sabe? Então eu acredito que a junção desses dois elementos dá super certo, e é o que eu vejo no meu dia a dia, a gente sempre troca. Mas eu acredito que a Gen Z às vezes tem que ter um pouco mais de paciência, falar isso pra mim, porque a gente quer conquistar o mundo com 20 anos. Não tem como, sabe? Então, eu acho que é um passo de cada vez, é um trabalho de formiguinha ali, é de você ter resiliência. Eu acredito que o que falta na Gen Z é ter resiliência. E os Gen Zs que têm essa skill, eles conseguem dar passos mais rápidos do que aqueles que não, porque um Gen Z sem resiliência, ele vai tentar aquela entrega, não deu certo, ele já vai se frustrar, e aí a gente já bate naquela tecla de uma inteligência emocional para isso, sabe? Porque o mercado corporativo, se você não tiver uma inteligência emocional, você não vai conseguir sobreviver nele. Porque é um mercado super competitivo, ainda mais se você vai para empresas de alto escalão, empresas multinacionais, onde só tem pessoas boas, e depende de cultura para cultura, mas tem empresas onde tem pessoas que vão querer passar por cima de você para conquistar aquilo. Mas tem empresas que não, que todo mundo se respeita. Porém, acredito que os Gen Zs precisam ter mais resiliência e empatia também, porque
a maneira como um sênior ali, uma pessoa que não é da nossa geração, olha para certas situações, não é nem por maldade. É pelo conservadorismo que ele foi criado e sempre foi daquela maneira. E é um mundo agora que tá chegando IA, tá chegando Gen Z, tá chegando todo mundo. Imagina como que tá essa pessoa na cadeira olhando tudo isso vindo, e se ela não se reinventar, ela pode perder a vaga dela, sabe? Eu acho que é um trabalho de empatia entre as duas gerações e cabe à gestão ter um olhar de como que eu vou usar o máximo daquele meu estagiário, daquele meu aprendiz e o máximo daquele meu sênior para o time trabalhar e ser um time colaborativo, sabe? Então, acredito também que as soft skills são muito importantes, né, para você ali ingressar nesse mercado, porque eu falo, meu lugar de fala aqui, né, de um jovem ainda tá na faculdade e tudo mais, ainda não tem uma parte técnica tão robusta para entregar num processo seletivo, mas eu posso sim entregar minha soft skill de empatia, minha soft skill de, sabe, olhar para um todo, olhar 360, ser pontual, porque eu acho que são micro coisas que fazem a diferença no final, sabe? Sim. E você falou no começo, né, que você cria conteúdo que você começou, né, na pandemia, e você cria esse conteúdo de lifestyle, né, no Instagram. E como é que é expor a sua vida, assim, contar um pouquinho do seu dia? Olha, eu gosto, eu acho que é uma parte que me faz bem, sabe? Porque eu venho trabalhando aí, a pandemia começou ali em 2020, venho trabalhando aí 5 anos com o meu perfil, hoje em dia eu conto com 10 mil seguidores ali, orgânicos. Eu poderia estar com mais, só que o meu dia a dia me consome também, essas coisas que eu faço, então é o preço que se paga, não dá pra decolar em tudo. Mas eu gosto bastante disso, Gabi, porque eu olho pro outro lado da telinha e vejo um moleque lá do Capão se inspirando em mim e falar: caramba, o Coutinho veio aqui do Capão, tava com a gente ontem, olha o moleque tá lá no evento, o moleque tá. Olha o evento que ele fez, olha essa conquista, ele vai pra um podcast. Então, eu falo que é algo inspirador pra rapaziada lá do Capão. E eu recebo muito feedback disso, do pessoal não fala assim, Coutinho, posta mais, não para, sabe? E porque você é uma inspiração pra mim, e isso me fortifica. E acredito que porque eu faço isso é pra inspirar as pessoas. E aí eu gravo o meu dia a dia, como você falou, né? Eu gravo eu indo pro trabalho, gravo coisas na faculdade, já fiz campanha aqui no Mackenzie, do vestibular, e uso ali também como uma fonte uma fonte de renda e uma vitrine para o meu trabalho, né? Porque a maioria dos meus clientes que eu tenho hoje foi por conta desse meu trabalho que eu faço nas minhas redes. E aí eu criei um perfil do Vini Coutinho Marketing, que eu quero alimentar mais esse perfil também. E é isso, meu lifestyle sempre tá ali, mas às vezes você expor demais a sua vida tem os seus preços, sabe? Às vezes eu acredito muito nessa parte de energia, olho gordo ali, sabe? Mas eu sempre eu tenho um relacionamento muito forte com Deus, assim, não sou uma pessoa religiosa, mas tenho uma fé bem grande nisso. E sempre me fortifico e posto e não tenho medo, sabe? Porque acredito que o bem que aquilo vai fazer vai sobressair o mal que as pessoas vão querer. E isso vem dando super certo. Então, e eu sou embaixador de uma ONG lá no Capão Redondo, que é a Casa José Couto. Um abraço aí pra Mari, pra Kelly, o pessoal todo. Que é uma ONG que tem um trabalho super sério lá no Capão, que eu fiz esse curso durante a pandemia também. E foi um curso que me abriu portas. Hoje em dia eu tô na MDS, porque a MDS também tem um vínculo com essa casa, a Casa José Couto, e me ajudou nesse processo seletivo. E eles me ajudam super. E quando eu gravo também conteúdos pra eles, eles me agradecem, porque eu acredito que é uma via de mão dupla, sabe? Enquanto você tá fazendo bem, vai vir coisas boas pra você. E é isso que eu levo comigo. Então, quanto eu puder fazer pelas pessoas, eu vou fazer uma oportunidade ali de um evento, uma oportunidade de um conselho, porque às vezes chega um moleque pra mim e pergunta: Coutinho, por que você quis fazer marketing? Você gosta? Eu tava pensando em fazer, como que eu faço isso? Dou dicas de edição, sabe?
Então eu acho que é muito inspirador pra mim ter essa troca com esse meu público. Porque ali meu perfil é de 18 a 24 anos, sem exceções, mas a maioria tá nessa faixa. Então eles vêm acompanhando a minha trajetória, né? Imagina, quem acompanhava o Coutinho em 2020 ali no ensino médio, vendo o cara transicionar e agora tá no mercado de trabalho, tendo clientes, sabe, respondendo. Eu acho que é muito legal acompanhar essa evolução. E eu quero trabalhar ainda mais, sabe, com o meu Instagram. Acho que é uma vitrine, é uma ação de networking. Ali eu faço parcerias também. Então, é isso, Gabi. Acho que é demais. E eu dou esse conselho pra quem puder, quem tiver essa vocação também, porque eu não vou falar, todo mundo vira influencer, vamos todo mundo virar blogueirinho. Não, cara, é do seu feitio, é do seu estilo, se você quer, mas tenha em mente que a sua vida vai estar exposta, as pessoas vão opinar, esteja pronto para as críticas, porque lá no meu início eu era muito zoado, Gabi. Eu era muito zoado por conta da minha voz. O Coutinho fez, olha esse conteúdo, essa dança, sabe? Nada a ver, porque quem não sabe aí, 2020, 2019, 2020, ainda tava tendo o passinho dos malocas, não sei se você chegou a conhecer. Sim. E eu surfei um pouco nessa onda aí, o pessoal lá da NGKS, é lá perto da minha casa, são parceiraços. E o pessoal me zoava muito. E hoje em dia são pessoas que, sabe, gostam do meu conteúdo e falam, cara, por que eu te zoava, sabe? Mas eu acho que é um aprendizado, é um crescimento. E é isso. Faz parte da internet, né? Faz parte. E assim, você trabalha, você estuda e você produz conteúdo. Como é que você faz pra conciliar todas essas coisas no seu dia, nessas 24 horas? Olha, eu sou uma pessoa bem organizada, assim, então eu faço uma lista ali, às vezes consigo fazer isso no papel, mas às vezes é só na cabeça mesmo, de prioridades do meu dia. Então, eu tenho que entregar tal coisa, eu vou fazer primeiro e assim vai o dia a dia, né? O CLT ali me prende bastante, né, na rotina. Então, durante a semana, Gabi, eu foco bastante, né, nessa minha skin CLT. E no final de semana, às vezes eu abdico do meu final de semana pra editar um material de um cliente e fazer uma captação de conteúdo, pensar em roteiros. Então, eu acho que são escolhas. Eu tô numa etapa da minha vida onde eu tô plantando pra lá na frente colher. Então, às vezes eu abdico do meu final de semana pra tá planejando isso e entregar com a maior excelência possível. E todos sabem da minha realidade. Os clientes sabem que eu estudo, os clientes sabem que eu trabalho também. E mesmo assim, contam com o meu trabalho. Porque eu não deixo a pessoa na mão, eles veem a seriedade ali, a minha força de vontade. Então eu sempre tento encaixar, eu trabalho com um cronograma de conteúdos para os meus clientes, onde eu vou encaixando as entregas e nessas janelas eu vou fazendo as gravações. Então eu sempre trabalho ali em 1 ou 2 dias no mês para fazer a captação desse conteúdo nos clientes. E aí eu vou trabalhando esse conteúdo no restante dos dias do mês. Então eu vou ali colocando dentro do cronograma a maneira como eu vou disponibilizar esse conteúdo. E a faculdade também é uma coisa que me puxa bastante. Quem não sabe, Mackenzie também, olha, você rala por aqui. A Gabi é estudante daqui, ela sabe. Então, eu sou representante de classe também aqui, então eu tenho essa responsabilidade e eu tento priorizar no meu final de semana as entregas, às vezes num horário de almoço, às vezes depois do trabalho ali do estágio, como eu tinha uma carga menor, conseguia também fazer uns trabalhos da faculdade no trabalho. Então eu sempre vou otimizando o meu tempo. Então é uma dica aqui para você não ficar ocioso, pra você não ficar postergando as suas coisas. Sabe quando surge aquele tempinho que você vai ficar no TikTok, vai ficar no Instagram ali? Cara, já adianta a sua vida, se você é uma pessoa ocupada. Tipo, eu sou péssimo com o WhatsApp, é bem difícil eu conseguir dar conta do WhatsApp, mas eu sempre tento. Mas eu também não sou aquela pessoa caxias de, não, é só estudar, só trabalhar, não. Eu acho que é work hard e play hard. Então, eu sempre levo esse legado comigo. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho bastante, eu também gosto de curtir. Também gosto de ir pra um Juca, gosto de ir ali no barzinho com o pessoal, fazer uma resenha. Porque também é nesse momento que você se desliga um pouco, sabe? Porque tudo demais é ruim, é maléfico pra você. Então eu sempre tento estar ali me equilibrando. E, de novo, bato na tecla lá da tapioca. Eu já venho nessa rotina pesada
desde ali do meu ensino médio. Então, hoje em dia, estando trabalhando com algo que eu gosto, assim, algo técnico, algo que eu consiga trabalhar sentado, já é um grande avanço, porque imagina, o Vini lá de 2021, 22, tava estudando, tendo que entregar as coisas no ensino médio e tendo que ficar mais 8 horas em pé, trabalhando ali na chapa, fazendo a tapioca, lavando louça, limpando o quiosque. Um trabalho super braçal em que você se desgasta, querendo ou não. Um trabalho braçal, você se desgasta o dobro do que você trabalhar só o intelectual, sabe? Então, que nem eu falo, uma superação também. Hoje em dia eu tô trabalhando com o que eu gosto, uma coisa onde eu uso a minha inteligência, a minha sagacidade pra bolar estratégias e afins. Porque antes era isso, cara, era eu fazer tapioca, pegar café, cobrar no caixa, sabe? E depois lavar ainda a louça de todo dia. É complicado, é uma conquista pra mim hoje em dia estar trabalhando com isso, sabe? Mas eu acho que é um conselho até pra... Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre esteve presente comigo. Eu perdi meu pai com 5 anos e minha mãe e meus avós nunca deixaram faltar nada pra mim. Eu venho do Capão Redondo, sou de uma família humilde e tudo mais, mas nunca me faltou nada. Sou uma pessoa que tive meus privilégios também de ter estudado em escola adventista, tinha bolsa na escola adventista, e foi lá onde eu construí meus valores e tudo mais. E, cara, desde então minha mãe sempre foi colocando coisas na minha rotina. Então eu fazia o programa no Curumim, que era um programa no Sesc, um programa para crianças e jovens, que é bem legal. E aí fazia tênis no Sesc, tudo gratuito. Fui jogar futebol, joguei campeonatos, era bolsista no chute inicial. Foi muito legal também essa época. Então minha vida sempre foi uma vida badalada que eu nunca ficava em casa. Então acho que eu só repliquei, só mudou agora as tarefas, sabe? Então eu só repliquei as minhas rotinas pra agora e uso a maneira como eu me organizava anteriormente pra cuidar das demandas de hoje em dia. E você já deu algumas dicas aqui, mas você tem mais alguma coisa que você quer passar para quem vem da periferia, assim como você veio? Para quiser trabalhar assim com publicidade ou que quiser crescer e acabar saindo da ponte, né? Sim, sim. Eu sempre falo que a rapaziada tem que meter as caras, não pode ter medo. Não é porque você é preto, não é porque você é pobre, não é porque você faz parte aí de uma minoria numa comunidade LGBTQIA+, sabe? Você tem que meter as caras e dar o seu melhor sempre. Porque e ter confiança em você. Porque se você não tiver confiança em você, ninguém vai ter. Porque você não vai ter a sagacidade de vender a sua ideia. Então, eu sempre falo que por você ser, é que nem falar aquela música do Racionais, por você ser preto, você tem que ser 10 vezes mais do que uma pessoa que cresceu com privilégio, sabe? Então, eu acho que você tem que ter a confiança em você e mostrar o seu valor, o seu brilho no olho, sabe? Porque um antigo chefe meu, o Rodrigo, ele falou pra mim o dia que eu fui pedir demissão do podcast. Ele falou, cara, Vini, nunca perca seu brilho no olho, porque é isso que que vai fazer você crescer, sabe? Então, é algo que me emociona, assim, tipo, em pensar que eu só sou eu consegui as coisas, sabe? Então, acho que seja você, não queira crescer nesses estereótipos, não caia na ilusão de querer entrar nessa utopia que as pessoas vivem. Entenda que a sua realidade e a sua essência só você tem, sabe? Só você sabe o quanto você batalhou pra estar ali, no, a corrida que foi, sabe? Mó corre pra você fazer aquele currículo, mó corre pra você fazer aquele curso, pra você passar naquela prova, passar no vestibular, sabe? Então, e comemore suas conquistas. Você acha que você passar de ano na escola, você acha que passar num curso, passar numa faculdade é uma conquista baixa? Pô, claro que não. Cara, só de você tá tentando é algo fantástico, porque você poderia estar lá na quebrada lá com o pessoal, tá no campinho lá fazendo nada, ocioso, naquela mesma rotina, ficar naquela mesmice, porque sempre é a oportunidade que eu tenho de colar lá no campo, lá na Coab com o pessoal, trocar uma ideia, eu sempre colo e falo, rapaziada, vamos ter que sair disso. E eu fico muito feliz por ver uns parceiros meus indo pra cima, sabe? Cada um com a sua... com o seu ramo,
Meus amigos, têm amigos empreendedores, o Kaique, o pessoal lá da Hope, barbearia. Meu, o Kaique é um moleque de 21 anos, que nem a gente da gente, assim. O moleque criou a barbearia lá no Capão. E hoje em dia ele tem funcionários e ensina os moleques que têm vontade de aprender a cortar cabelo, sabe? Então eu acho que essa coletividade da quebrada, essa coletividade por um todo, é o que vai fazer a gente crescer. Então, se você cresceu um passinho, deu um passinho pra cima, subiu um degrau, cara, puxa seu parceiro. Fala pra ele fazer aquele curso que você fez, faz uma oportunidade lá no seu trampo, sabe? Eu acho que é isso que vai fazer a quebrada vencer, porque a quebrada vence quando todo mundo vence. Então não adianta nada, eu cresci, cheguei naquele patamar, atingi aquele cargo, tive aquele carro, e eu não ajudar ninguém. Porque como eu falei, a via de mão dupla. Então, eu acredito que se você conseguiu dar um passinho a mais, você tem que puxar seu amigo, sabe? E é isso que eu levo comigo. Eu sempre vou tentando puxar o pessoal pro meu lado. Eu tento tirar meus amigos aí de relacionamento com droga, porque é uma coisa que é presente ali no nosso dia a dia. Na faculdade também, gente. Na faculdade você acha que não, né? Porque você tá aqui em Mackenzie e tudo mais. Aí você sabe o dia a dia nas redondezas de bares, festas e tudo mais. Se você não tiver cabeça, você se perde. E eu sou uma pessoa que eu sou muito contra drogas e afins. Respeito, se a pessoa quer usar, ela pode usar ali a vontade dela. Mas a oportunidade que eu tiver de bater na tecla dela e falar: olha, isso aí você vai se afundar, cara. Sai dessa rua escura. É o que eu sempre falo pros meus amigos. Não, é só um baseadinho aqui, é só um tapa, não sei o quê, é só pra esquecer os problemas. Pô, cara, esquecer os problemas, vai fazer um esporte, vai fazer um curso, vai criar um hobby legal, não algo que vai te afundar, sabe? Então é um problema que eu vejo muito presente ali na comunidade. A gente sempre quando eu tô com os meninos, eu tento alertar sobre isso, mas é algo bem complicado que às vezes a gente não tem a percepção sobre essa problemática, mas é algo sim presente no nosso dia a dia e eu sempre tento aconselhar. E na faculdade também. Cara, quando você passa na faculdade e tudo mais, não cai na ilusão, não vai no oba-oba, porque nesse oba-oba você pode se perder. Hoje em dia eu tô aqui no meu curso, eu falo com propriedade, tô no 5º semestre. Já fui pra Juca, já fui pra Maquibi, já fui pra Botafora, cara. E já vi de tudo. E já vi gente se perder, gente que conquistou uma bolsa aqui no Mackenzie e às vezes perder essa bolsa por ele mesmo. Porque o cara se perdeu, caiu na onda, porque você tem que entender que a sua realidade não é a mesma do que a das pessoas que estão aqui. E você querer usar as mesmas coisas que elas só pra querer entrar na onda não vai te fazer melhor do que os caras. Não vai te deixar parelho, sabe? Então, acho que você tem que ter cabeça. Eu falo, você tem que construir amizades, relacionamentos, mas existem N maneiras de você fazer isso. Não precisa você se afundar em alguma droga pra você tá ali com a galera, sabe? Então, é essa dica que eu falo aqui, sabe, Gabi? Bom, muito obrigada, Vini, por você ter aceitado o convite. Agradeço muito por você ter dividido um pouquinho da sua trajetória aqui com a gente, né? Acho que é muito importante você passar essa mensagem, mas infelizmente o programa acabou, mas eu queria muito realmente agradecer a sua presença e você ter dividido essas coisas que é muito importante, né? Então, muito obrigada. Obrigado, o agradecimento é meu. É um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pela oportunidade novamente. Um trabalho excepcional. E quem quiser trocar uma ideia comigo e tal, estou super aberto. Meu Instagram é ViniCoutinhoX. Só entrar em contato. E tamo aí. Se me verem pelo campus, pode dar um alô. Obrigada, Vini. Valeu. Bom, gente, o programa de hoje está acabando. Mas antes de encerrar, eu queria muito agradecer a todo mundo que está escutando, que está assistindo o episódio. E eu queria que vocês procurassem a gente nas redes sociais, @MacEntreNós. A gente tá em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok e no Spotify agora, então você pode escutar lá no Spotify. Todos os episódios já estão lá, então tá bem divertido.